Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível para com os judeus. Fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nos abençoa, nos capacita. Obrigado pelo teu rico evangelho, tão rico, tão profundo. Essas palavras de versículos muitas vezes estão lidos constantemente, tão famosos. Mas agora vamos meditar mais uma vez, vamos entender a sequência desse maravilhoso texto. Nos abençoa, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre prêmios, sobre premiação. Por quê? Porque prêmios nos motivam a chegar onde nós queremos. Na verdade, todos nós somos atraídos por algum tipo de premiação, seja no ramo dos esportes, seja no ramo das artes, seja no meio acadêmico, porque o diploma é um prêmio, é um grande prêmio. Você ganhar um diploma, você conquistar aquilo que é o resultado de anos de esforço, também é o prêmio. Existem várias premiações, mas também existe o prêmio máximo. Aquele prêmio que só o melhor dos melhores ganha. Muitos artistas, atores, atrizes, eles ganham prêmios em vários festivais, mas poucos ganham o Oscar, não é? O maior prêmio do cinema é o Oscar. Muitos jogadores ganham campeonatos estaduais, brasileiros, até Libertadores, mas poucos ganham a Copa do Mundo, o prêmio máximo, o maior prêmio. Poucos jogadores ganham a Bola de Ouro, que é o maior prêmio individual para um jogador. Só um deles chegou a 8 bolas de ouro. Mas, irmãos, essas premiações, elas são terrenas. Elas são premiações que elas vão passando com o tempo. No prêmio acadêmico, o maior prêmio deles é o Nobel, ou Nobel, como muitos falam. No ramo artístico, poucos atores, eles são os atores EGOT. O que são atores EGOT? É uma sigla para um ator que ganhou, ou atriz que ganhou todos os prêmios possíveis no meio artístico. Por exemplo, o EGOT é uma sigla para Emmy, o maior prêmio da televisão, Grammy, o maior prêmio da música, Oscar, o maior prêmio do cinema, e Tony, o maior prêmio do teatro. Poucos artistas são artistas EGOT. A última que ganhou todos esses foi Viola Davis. E depois dela, ninguém mais. É difícil você ganhar todos esses prêmios porque você precisa ser o primeiro lugar em todos.
Você precisa ser o melhor em todos. Prêmios são bons, prêmios nos inspiram porque muitas vezes eles fazem a gente alcançar aquele objetivo. Poxa, eu quero tanto aquele prêmio, eu quero tanto aquele diploma. Então eles nos motivam a chegar no nosso objetivo. E mesmo sabendo, irmãos, que Cristo já conquistou o maior prêmio para ele, Paulo, ele não deixa de se preparar. Paulo, ele não deixa de lutar, mesmo sabendo que a vitória já está garantida. E foi garantida de uma vez por todas na cruz do Calvário. Hoje nós iremos falar sobre um troféu, o maior troféu, que nós só vencemos em Cristo Jesus. É o que Paulo vai falar aqui no texto, de um prêmio incorruptível, não um prêmio corruptível como os outros. Esses versículos aqui, irmãos, em específico a partir do versículo 19, eles são alvos de várias falsas interpretações no meio da igreja, porque muitos confundem liberdade do Espírito Santo com libertinagem. Essa passagem também é usada por muitos pregadores com a desculpa de que eles podem mexer no culto, ou eles podem mexer na pregação, alegando que tudo deve ser feito pelos ouvintes da pregação. Tudo deve ser feito. Olha, se é preciso a gente moldar o culto, se é preciso a gente moldar a pregação, à vontade dos irmãos, ou à vontade da geração atual, então que isso seja feito, no sentido de que eu fiz fraco para ganhar os fracos. Eu fiz escravo para ganhar o maior número possível. E nessa tentativa existem pastores e missionários que eles se moldam aos costumes mundanos. Infelizmente, no meio missionário, irmãos, especificamente, infelizmente, nós temos grandes resultados de trabalho, mas ele é o meio atual em que mais se entra a teologia liberal. Alguns missionários, digo até presbiterianos, eles contêm muito da teologia liberal em suas pregações, justamente no sentido deles entrarem em contato com tantas culturas. Eles são persuadidos a moldar a sua forma de pregar, a sua forma de pensar, por causa dessas culturas ou daquilo que eles são influenciados. E hoje o meio missionário ele é muito misturado, e sempre a pauta dessas mudanças erradas, digamos assim, é porque nós temos que ser fracos para ganhar os fracos, e muito da pregação, principalmente, ela torna-se rasa e ela torna-se curta, porque as pessoas não têm mais tanta paciência de escutar, ou as pessoas elas têm que ouvir só o raso ali, porque elas não vão. Se a gente se aprofundar muito, se a gente for tanto em doutrina, como eles vão dizer, né? Vocês focam muito em doutrina, mas tudo é doutrina, na verdade. Se a gente focar tanto em doutrina, se a gente aumentar o tempo da nossa pregação, ou aprofundar, as pessoas não vão entender. Então vamos fazer de um jeito que fique agradável. Então vamos colocar mais louvor, vamos reduzir o tempo da pregação, vamos moldar, vamos ser fracos por causa deles. Essa é a aplicação. E muitas vezes a gente tem manifestações artísticas no meio do culto para elucidar melhor aquela passagem, ou manifestações culturais. Na verdade, o culto vira um grande festival e não existe mais zelo, não existe reverência e não existe doutrina. Uma expressão muito usada aqui nessa passagem, que é repetida aqui, e toda repetição é uma ênfase, é a palavra ganhar. Né? Ganhar o escravo, ganhar o judeu, ganhar os que vivem debaixo da lei, ganhar os que vivem fora da lei, ganhar os fracos. Essa palavra tem muitas divergências interpretativas. Por exemplo, tem John MacArthur Jr., ele vai interpretar essa palavra ganhar por evangelizar, né?
Não, ganhar é evangelizar. Ganhar almas, como muitas pessoas falam, né? Nós temos que ganhar almas. Mas o Charles Hodge, que é um dos maiores comentaristas aqui que eu estou usando para 1 Coríntios, ele vai dizer que essa palavra não é necessariamente que aquela pessoa adquiriu a salvação por aquela atitude. E aí, por causa da minha atitude, eu ganhei aquela pessoa ou deixei de ganhar. Mas Paulo ganhou, ou seja, ele não levou todo o pecador ao arrependimento necessariamente, mas ele ganha, digamos assim, claro que ele leva pessoas para a igreja, isso é inegável, né? Ele mesmo vai dizer assim, de todos os modos salvar alguns. Então é claro que desses que ele vai ganhar aqui, digamos assim, ele vai salvar alguns, mas no sentido do quão Paulo é apaziguador, do sentido do quão Paulo ele se reconcilia com as pessoas, ele ganha a amizade do escravo, ele ganha a simpatia do fraco, ele ganha a amizade dos judeus. Não que alguns não sejam convertidos, mas não todos seriam convertidos. Porque no final não é a ação do apóstolo que converte alguém. Mas o fato de ganhar aqui é que de fato eles iriam se identificar com o apóstolo. Ele não ia ser motivo de escândalo. Ele não ia ser motivo de divisão entre as pessoas. E além disso, o foco de Paulo aqui é para crentes, os membros da igreja de Corinto, porque todas essas modalidades de pessoas tem na igreja. Eu tenho o escravo, eu tenho o judeu, eu tenho o gentil, eu tenho o fraco. Versículo 22 vai dizer assim: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Eu quero ganhar todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Uma coisa é ganhar, outra coisa é os que eu ganhei serem salvos. Se os que eu ganhei forem salvos, isso não é comigo, isso é com Deus. A Deus pertence a salvação. Olha aqui essa expressão fraco, fiz-me fraco para com os fracos. De onde Paulo tirou esse fraco, né? O que é que ele quer dizer com esse fraco? E a gente já viu isso. Abra comigo, por favor, o capítulo 8. Capítulo 8, versículos 8 e 9. Aqui dessa mesma passagem. Vai dizer assim, olha: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. Ele vai falar anteriormente que justamente isso, a sua liberdade, ela não poderia ser motivo para o fraco tropeçar. Ou seja, você deveria usar a sua liberdade não para perder o fraco, e sim para ganhar o fraco. Esse é o mesmo fraco do capítulo 9. É aquela pessoa que está na igreja, mas ela não é tão entendida. E ela se escandaliza com algumas coisas. Você deve ganhar o fraco. O que Paulo não está dizendo aqui é: faça tudo. Molde a palavra de Deus para ganhar as pessoas. Ele não está falando necessariamente você ganhar o incrédulo. E isso se refere bem mais ao contexto aqui de crentes. Por quê? Porque o fraco aqui é aquele irmão que é crente, mas ainda é um crente supersticioso. É o mesmo fraco do capítulo 8. Se há algo que a gente pode destacar, irmãos, do ministério de Paulo, era o modo como ele sabia lidar com as diferenças. Como Paulo era bom nisso, como ele tinha maturidade com isso. Principalmente entre os judeus e os gentios. Ele chega a repreender Pedro, porque Pedro estava com medo dos judeus e ele se comporta de uma forma repreensível. Porque o seu comportamento
estava escandalizando outros. Paulo, em seu ministério, irmãos, ele se mostra um grande sábio com as diferenças. Muito maduro. Pedro, ele não poderia, por estar com os judeus, não ligar e escandalizar os gentios. Paulo, ele aprende a viver com o judeu e ele aprende a viver com o gentio. É exatamente essa a preocupação dele. Acompanhe comigo o versículo 19. Vai dizer assim, ó: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Entendam? Paulo está dizendo, eu sou livre. No tocante às coisas indiferentes, eu sou livre. E por causa de vocês, no tocante às coisas indiferentes, eu me tornei escravo por vocês. Eu resolvi me privar de algumas coisas, da qual eu tinha até direito para ganhar os que achavam, por alguma imaturidade, preso em alguma coisa, por isso que ele usa escravo aqui, que tal coisa era um absurdo, embora livre, eu me tornei escravo por vocês. Por exemplo, irmãos, se Paulo recebesse o salário por alimentar os irmãos espiritualmente, isso não seria pecado. No início do capítulo ele vai falar isso. Ele afirma ser o seu, palavras dele, o seu direito. Entretanto, ele resolve não receber para ganhar os fracos. Ele se torna escravo em não receber o seu salário para ganhar os fracos. Qual o objetivo dele? Ele vai dizer no texto: o meu objetivo é ganhar o maior número possível. Esse é o meu objetivo. Abra comigo, irmãos, por favor. Abram em Gálatas. Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas 2, 4 e 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: e isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Ou seja, veja o contexto de Gálatas. Existem infiltrados dentro da igreja e o que é que eles querem? Eles querem nos pegar em práticas erradas, em práticas escandalosas, como no contexto aqui, a não circuncisão, como se a não circuncisão fosse uma prática errada. E Paulo diz aos Gálatas, olha, a esses nós não nos submetemos. Por quê? Porque nós não damos munição a falsos escândalos. Ou seja, era diferente, veja, se eu fizer eu não peco. Tem coisas que são indiferentes. Se eu fizer eu não peco. Se eu não fizer eu não peco também. Se fosse provocar alguém em algum escândalo, Paulo não fazia de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não dava munição para os críticos da igreja. Ele estava lá para unir as pessoas, ele não estava lá para dividir. Ou seja, somos escravos para ganhar os fracos em relação, irmãos, a coisas indiferentes. Mas em coisas que Cristo nos dá a liberdade e fazendo glorifica o seu nome, nós não nos submeteremos. Ou seja, não é que Paulo está querendo se moldar ao mundo aqui, não. Olha como isso concorda com o versículo 20. Versículo 20 vai dizer, olha, para com os judeus, firme como judeus, a fim de ganhar os judeus.
para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ou seja, se tem alguém que se escandaliza com o crente jogando bola, e ele se escandaliza nitidamente, eu não vou jogar bola na frente dele. Por quê? Porque eu vou ensinar ele que o futebol não é pecado, que a gente pode fazer, depois eu jogo, mas é uma coisa que se eu fizer eu não peco, se eu não fizer eu não peco. Então se ele se escandaliza com isso, eu não faço. Mas olha, se o meu tio que está viajando comigo, ele se escandaliza, porque no meio da viagem eu vou tirar o domingo para guardar o dia do Senhor, eu vou levar minha família e vou atrapalhar o roteiro de viagem dele, ele vai ficar escandalizado. Por quê? Porque o dia do Senhor precisa ser guardado. Entende? Eu não posso dizer assim, eita, não vou para o culto, com a desculpa de não escandalizar os meus familiares que não entendem isso. Entende? Por quê? Porque existem coisas que são indiferentes e existem coisas que é a lei de Deus. E a lei de Deus não é para ser moldada. Então eu não posso dizer, sabe por que eu não fui no culto? Porque o meu tio ia se escandalizar. Então eu não fiz isso de forma nenhuma. Ganhar mais uma vez não significa converter ninguém, porque a gente não tem esse poder. A gente está falando para os judeus aqui da igreja de Corinto, ou seja, judeus salvos, homens que estão aqui na igreja. Mas como assim eles estão sob o regime da lei? Né? Um exemplo aqui, nítido, seria a circuncisão. Veja que coisa interessante. No momento, Paulo vai circuncidar Timóteo. Na palavra de Deus nós temos isso claramente. E no outro momento, ele é contra a circuncisão de Tito. Na mesma Bíblia. Ele circuncida Timóteo, mas ele é contra a circuncisão de Tito. Por que isso, irmãos? Veja, entenda, ele é a favor da circuncisão de Timóteo como uma concessão, porque no contexto de Timóteo e onde Timóteo estava, iria facilitar o seu acesso aos judeus na pregação do Evangelho. Agora, Tito não. No contexto de Tito e onde Tito estava, foi demandado a circuncisão como algo necessário. Então, qual é o contexto aqui? Em Tito, as pessoas achavam que só iam para o céu se circuncidassem. Nesse contexto, Paulo não vai autorizar. Por quê? Porque Tito não podia se moldar a esse critério. Em Timóteo seria uma porta para a pregação do Evangelho. Em Tito eles estavam colocando como critério de salvação. Timóteo, você vai circuncidar. Tito, você não vai. Porque você não vai se moldar. Quando aquilo é indiferente, ele cedia. Ele praticava. Comer carne ou não comer? Comer não vai ser pecado? Não comer não vai ser pecado. Se a falta de prática faz o meu irmão não se escandalizar, então eu não como. Agora, se vocês acham que circuncisão é critério de salvação, Tito não circuncida. Ou seja, uma coisa é trabalhar no coração do fraco. Eu trabalho de uma forma. Outra coisa é trabalhar no coração do herege. Eu trabalho de outra forma. A liberdade de Paulo é para com as coisas indiferentes. Não é para quebrar a lei de Deus. A minha liberdade termina onde o pecado começa. Eu sou submisso às Escrituras. Outro ponto, que essas concessões não envolvem a quebra da lei moral. Olha, ele deixa claro no versículo 20. Embora eu não viva sobre a lei, eu me submeti igual aos judeus, vivendo sobre a lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Mas ele frisa, embora eu sei que eu não estou mais debaixo da lei. Se circuncidar é uma abertura, tudo bem. Mas se é critério de salvação, não vou. Não estamos debaixo da lei, no sentido de que ela não nos condena mais.
Estamos debaixo da graça. E nesse sentido, Paulo não está debaixo da lei. O que Paulo está fazendo é o que ele mandou Timóteo fazer aqui. Quanto à carne, quanto às coisas diferentes, vamos fazer uma concessão para ganhar essas pessoas. Para que o acesso ao Evangelho seja mais fácil. Eu não vou receber. Se está atrapalhando o meu acesso ao Evangelho, o acesso ao Evangelho nisso, se vocês estão se escandalizando, eu não vou receber. Porque eu quero ganhar a maioria, o maior número possível. Olha o versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fora do regime da lei. Quem são os que estão sem lei? São os gentios. Na verdade, a lei dos judeus não é um critério de salvação. A lei dos judeus foi moldada a Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu não sigo a lei de Deus, eu sigo a lei moral de Deus. E essa lei moral de Deus, ela está em Cristo. Eu não me comporto como um judeu entre os gentios, ou seja, entre os que estão sem lei são os gentios aqui, mas mesmo entre os judeus e os gentios, eu nunca vou deixar de seguir a lei de Cristo. Aquilo que é indiferente, mas agrada ao judeu, eu faço na frente do judeu, e isso me faz ganhá-los. Aquilo que é indiferente, mas agrada ao gentio, eu faço na frente dos gentios, e isso me faz ganhá-los. Entenda, irmãos, não é que Paulo tem duas personalidades. São dois Paulos aqui, um na frente do judeu e outro na frente dos gentios. Não pense isso deles. Paulo, ele é um facilitador do evangelho. Também não pense que Paulo está agindo com politicagem. Se Paulo fosse um político, ele não morreria pelo motivo pelo qual ele morreu, por causa do evangelho. Porque ele não negou a Cristo. Quando eu não prego de gravata, irmãos, eu não estou traindo as pessoas que afirmam que gravata é fundamental para um pastor e só tem que pregar de gravata. Eu sei, e nós sabemos, por isso que eu não prego de gravata aqui, que isso é indiferente e não vai atrapalhar no meu nem o seu acesso ao Evangelho. Se eu uso gravata num ambiente que as pessoas se escandalizam se não usar, eu não estou sendo falso. Eu só não quero que a falta ou a presença de uma gravata atrapalhe o acesso ao Evangelho das pessoas. Isso não é ter uma dupla personalidade. Isso é ser um facilitador. Abra comigo, irmãos, lá em Atos, por favor. Atos capítulo 15. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor, versículos 10 e 11. Aqui no contexto da grande discussão da circuncisão. Atos 15, 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 10. Agora, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Por que eles querem colocar um jugo que não era dado nem ao povo do Antigo Testamento? Porque nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a salvação, ela é por meio da circuncisão. Assim como eles, nós somos salvos pela graça. Paulo sabia que estava debaixo da lei moral de Deus, mas não da lei dos judeus. Não mais da lei dos judeus. Por exemplo, ele não guardava o sábado, e sim o domingo, primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Não podemos impor sobre os gentios uma prática que não é necessária mais. Circuncisão, guardar o sábado. Paulo lida com os debaixo da lei, e ele lida com os sem lei, ele lida com os judeus e com os gentios. Mas ele também lida com os fracos. Versículo 22, como a gente leu, fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me tudo
para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Esses aqui são irmãos, são crentes que não têm tanto entendimento. Aqui muitos atrelam o pobre. O fraco é o pobre, o fraco é o incapaz, o fraco é o não convertido, o fraco é esse. Ele não está falando disso, ele está falando dos imaturos, porém crentes. Como nós lidamos com eles? Aqui são os fortes ganhando os fracos. Essa é a ideia aqui. Os fortes ganhando os mais fracos. Eu fiz todas as coisas para todos os homens. Eu alcancei, Paulo está dizendo, todas as classes de homens. Eu alcancei o judeu, o gentio, o forte, o fraco. Tudo que era diferente, eu estava pronto a fazer. Nós não podemos moldar o evangelho às vontades da igreja. Mas nós podemos abrir mão de coisas indiferentes. Versículo 23, tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Ou seja, participar dos benefícios do evangelho. É isso que significa ser participante dele. Olha, viver pelo evangelho. Não adianta, irmãos, anunciar o evangelho e não viver o evangelho. Paulo está dizendo, eu vivo o evangelho. Se eu não vivo o que eu prego, eu sou um hipócrita. Como é que eu digo que eu amo o evangelho, mas eu não me sacrifico por ele? A minha vida não mostra o evangelho que eu creio e amo, se eu não perco por ele. Paulo perde tudo que é indiferente, ele perde. Ele perde o seu sustento material para que as pessoas tenham acesso ao evangelho. Os outros estavam levando os irmãos ao tribunal, fora da igreja, abandonando o evangelho de Cristo. Eu devo estar pronto a deixar de comer uma carne por causa dos meus irmãos, se eu não estou pronto a renunciar a isso. Eu vivo por causa de quê? Porque eu não estou vivendo pelo evangelho. O mundo prega contra isso, irmãos. O mundo prega que nós devemos ir atrás dos nossos direitos. Primeiro, a nossa vontade. Coloque-se em primeiro lugar. Paulo está dizendo, renuncie você mesmo. Devemos renunciar a nós mesmos para ganhar. Não é ganhar as pessoas mudando a lei moral de Deus. Não é, olha, eu vou começar agora a pesquisar o que é que vocês gostam. O que é que vocês gostam de uma igreja? Gelo seco, parede preta. Vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa, uma igreja, vocês vão me dizendo, e eu vou tentando moldar o culto, e vou tentando moldar a igreja, a opinião de vocês, o que eu achava que a gente podia se achegar mais a Deus com essa invenção aqui. Não é esse ganhar que Paulo está falando. A gente não negocia a lei moral, a gente não negocia a lei de Deus, nós não negociamos a forma como Deus quer ser adorado. Deus estabeleceu isso. Mas o chamado aqui de Paulo, o que ele está falando aqui corretamente é negue-se a você mesmo, para que o acesso ao evangelho ele seja completo, me fazendo fraco para com os fracos. Olha os versículos 24 a 26, diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, e não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Repare que a ilustração de Paulo é uma ilustração esportiva. Aqui no contexto greco-romano se admirava muito as Olimpíadas. Os gregos, principalmente, eles pegaram essa herança, e os romanos eles anexaram campeonatos e competições, lutas de gladiadores, corridas de bigas,
O Coliseu, quando se tinha um campeonato no Coliseu de gladiadores, era feriado 90 dias, 3 meses. Ninguém trabalhava, todo mundo moldava o seu ano para as lutas de gladiadores, eles adoravam lutas. E veja, é interessante porque de todas essas modalidades, Paulo pega 2 do esporte: luta e corrida. Né? Primeiro corrida, depois luta. E interessante isso, porque quando a gente estuda a história de Corinto, eram as 2 modalidades que eles mais gostavam. De todas, corrida e luta. É a ilustração que Paulo se apropria aqui. É que nem o Brasil, por exemplo, a gente gosta de esporte, a gente acompanha Olimpíadas, Pan-Americanos, mas a gente ama futebol. É o primeiro lugar. Né? De todos, assim, o que a gente mais acompanha, vibra, fala direto, futebol. Podia ter um segundo lugar, vôlei, pronto. Futebol e vôlei são os que mais temos públicos, mas futebol é disparado. Aqui em Corinto é luta e corrida. Corrida e luta são os prediletos. Versículo 24. Não sabeis vós, ou seja, vocês sabem como funciona uma competição. Vocês sabem como funciona a preparação para alguém ganhar uma premiação. Vocês estão acostumados para isso. Não basta começar a corrida. Para você ganhar, você tem que terminar a corrida. Só ganha quem chega primeiro. Só é o vencedor, só ganha o troféu quem é o primeiro lugar. Para você ganhar a corrida, é lógico que você precisa completar a corrida. O objetivo de Paulo é: não apenas iniciem o caminho rumo ao céu, mas cheguem lá. Permaneçam até o fim. Ele se policia para chegar também. Olha, Paulo faz de tudo para ganhá-los, para que eles comecem a corrida e para que eles permaneçam, para que eles cheguem até o fim. Não há nada mais doloroso, irmãos, numa vida pastoral, do que você ver uma ovelha desgarrada. Na verdade, não deve existir nada pior para uma igreja do que a gente ver uma ovelha que abandonou, que agora talvez está com o coração cheio de ódio. Diferente da disciplina, irmãos. A disciplina é diferente porque ela deve ser motivo de vergonha para quem é disciplinado, mas não deve ser motivo de vergonha quando ela está sendo executada, porque a disciplina visa a restauração. E aquela pessoa disciplinada está buscando restauração, e a igreja irá ajudar naquilo ali. Não é que nem uma ovelha que abandonou a igreja, que apostatou. Isso sim é um motivo de grande tristeza. Não basta começar a corrida, só ganha o prêmio quem termina a corrida. Não adianta você, numa corrida de 500 metros, você correr tão rápido, ficar na frente dos outros 100 metros e depois parar. Se você parar, você não vai chegar. Não vamos chegar na linha de chegada. Não vamos concluir a corrida se não abrirmos mãos dos nossos próprios direitos por amor ao nosso irmão. Não basta eu chegar só, eu preciso chegar com aqueles que Deus me deu para eu cuidar. Cheguem comigo, é isso que Paulo está dizendo. Vamos completar a corrida. Você deve viver como alguém que sabe que vai e que deve cruzar a linha de chegada, e que em Cristo Jesus nós iremos. Olha o versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. O atleta em tudo se domina. O atleta sabe que ele não pode participar de noitada. Aqueles que participam de noitada, eles não têm o mesmo rendimento daqueles que não participam, porque ele precisa se controlar. Ele dorme mais cedo, ele acorda mais cedo, ele não pode comer qualquer coisa. O corpo dele não vai responder à altura se ele comer o que ele quiser. Ele precisa manter aquele peso. Ele não pode engordar, ele não pode emagrecer, porque na hora da pesagem, ele tem que estar com aquele peso ali. Ele precisa se dominar.
Para que ele ganhe, ele deve renunciar. Ele deve se policiar, ele deve se dominar. Agora Paulo, ele faz uma comparação no mesmo versículo. Imagina nós, que corremos pela coroa eterna, muito mais gloriosa, é a nossa corrida. Muito mais glorioso é o nosso prêmio, acima de qualquer Nobel, acima de qualquer Oscar, acima de qualquer Grammy, acima de qualquer diploma de graduação, de mestrado, de doutorado. A nossa coroa é incorruptível. Se a preparação para a coroa corruptível é dolorosa, a preparação para a coroa incorruptível é muito mais dolorosa, é muito mais regrada. Jesus vai dizer: aquele que viver após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia após dia, venha após mim. Ou seja, qual a marca de um seguidor de Cristo? É aquele que morre todos os dias para você mesmo. É o que a gente viu com o Paulo Brasil na segunda-feira. É um trabalho constante de morte do meu eu, para que Cristo todos os dias viva em mim. Morrer dia após dia. Olha como isso encaixa perfeitamente com os próximos versículos. Versículo 26: assim corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não corro sem meta, eu não corro sem o objetivo. Ou seja, ele sabe, veja, ele sabe que ele já conquistou em Cristo a salvação. Ele sabe o que o aguarda. Eu sei a linha de chegada, eu sei o que vai acontecer. E eu corro sabendo para onde eu vou, sabendo o que eu vou encontrar na linha de chegada. Então, naquilo que é indiferente, Paulo está pronto a fazer ou não fazer por amor dos seus irmãos, não segundo os seus próprios direitos. Veja, não é que ele sabe que ele vai cruzar a linha de chegada e que ele vai vencer e que ele já tem a salvação, que ele para de correr, que ele para no meio da corrida. Esse não é o foco de Paulo. Ele ainda corre, ele ainda permanece para chegar primeiro, para conquistar, mesmo sabendo que já está conquistado em Cristo Jesus. Essa é a reação de um verdadeiro crente. E isso aqui está longe de ser salvação por obras, ou que algum mérito seu vai fazer você completar a corrida ou ganhar a luta. Depois ele faz a aplicação da luta. Versículo 26. Ele vai dizer: olha, eu não luto para ficar dando golpe no ar. Golpe no ar é uma figura interessante aqui. Numa luta, quando o lutador dá um golpe no ar, é porque ele não está acertando. Ele não está alcançando o objetivo dele, que é acertar o oponente. Golpe no ar são erros. É nitidamente erro. E eu gosto, é muito interessante, porque quando você vai ver a história desse contexto aqui, Paulo se apropria de uma expressão muito popular na época de Corinto. Essa é uma expressão de um poeta grego, um pouco conterrâneo aqui da época de Paulo, contemporâneo, chamado Vigílio. E tem uma frase que se popularizou que significa viris invento effudit, que significa viris é um homem lutador, um homem que briga, invento dando golpes no ar, e effudit no vazio. Viris invento effudit significa um homem sem objetivo, um homem sem meta, um homem lutador que dá golpes no ar, effudit no vazio. Quando passava alguém que era um perdedor, era alguém que tinha perdido tudo, que não queria nada com a vida, vai lá um viris invento effudit. Era uma expressão muito popular. Paulo pega a mesma expressão, ele se apropria aqui para elucidar. Eu não sou um viris invento effudit. Eu não sou um homem que dá golpes no ar. Eu não luto sem objetivo. Eu não corro para não completar a corrida. Olha aqui, veja, se a gente for, 1 Coríntios 14, 9,
Eu vou ler aqui rapidamente, mas é assim, ó. Aqueles que falam em outras línguas, falam ao vento. É a mesma expressão aqui, quando ele vai falar que aqueles estavam falando dentro do culto sem entendimento. Ele usa aqui, falam ao vento, é a mesma ideia. Ou seja, eles estão falando sem ninguém entender. Eles estão falando sem objetivo. Não tem objetivo, não tem edificação nesse culto. Eles estão falando ao vento. Mas quem é o inimigo que Paulo quer bater? A gente não está numa luta. Quem é o adversário de Paulo? Quem ele está falando? Ele está falando tanto de lutar, tanto de bater contra o seu inimigo. Quem é o inimigo? São os problemas da vida. É o seu maior inimigo aqui na terra, o seu oponente. É o diabo. Será que o inimigo dele é o diabo? Olha o versículo 27. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O inimigo é ele mesmo. Ele é o seu maior inimigo. Ele bate contra a sua própria carne. Ele bate contra a sua própria miséria. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu esmurro o meu próprio corpo. Muitas vezes esse versículo é que os católicos eles usam para justificar autoflagelo, mas isso não é literal, irmãos. Aqui não é Paulo tem que se bater literalmente, ele tem que esmurrar a própria vontade. Eu domino o meu próprio eu me torno escravo, eu me torno fraco. Não é que o pecado está diante de você e na sua pele, você precisa bater nela literalmente. Ele está falando de toda a sua a natureza caída. Eu luto contra mim mesmo, é fazer o meu eu morrer, para que Cristo viva em mim. Romanos 8:13. O problema da carne, irmãos, não é só contra a imoralidade, são as paixões, são todas elas. Nós devemos trazer em submissão, escravidão, para que tendo pregado aos outros, olha o motivo, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado ou desaprovado. Como é interessante, irmãos, ele encerrar com isso aqui. Imagina Paulo falar isso na realidade daqueles irmãos. O que nós já vimos aqui na carta de Coríntios, grupinhos no meio da igreja. Um que estava dormindo com a madrasta e ninguém estava fazendo nada. Brigas sendo levadas para fora da igreja, para os magistrados civis. Uma liderança omissa, pessoas escandalizando outras por nada. Observem a situação da igreja e como o apóstolo vivia. Vivia aos pés do Senhor. Alguém que entendia a salvação pela graça, que a segurança da sua salvação estava por causa dessa graça, mas ao mesmo tempo, Paulo é aquele que entende que mesmo na posição de salvo onde ele se encontra, ele precisa constantemente lutar contra o pecado. Ele não podia parar essa corrida, ele não podia baixar a guarda. A nossa certeza de salvação, irmãos, ela está equivocada se a gente conclui que a gente não peca mais. A nossa certeza de salvação está equivocada se a gente conclui que agora não tem mais nada errado com a gente. Não dá para confiar a certeza de salvação nas nossas obras. Esse não é o foco aqui. Mas a certeza de salvação de Paulo, ela deve ser a nossa. Paulo sabia que era salvo pela graça. E a prova é que a sua luta constante com o pecado. Deus cada vez mais dava a ele vontade de lutar. Romanos 7, Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu estou preso nesse corpo pecador. Versículo 25 de Romanos 7, e graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto mais eu tenho consciência da minha luta,
Quanto mais eu tenho consciência da minha incapacidade de vencer essa luta por mim mesmo, mais certeza eu tenho da graça de Deus na minha vida. Quanto mais eu sei das minhas fraquezas, mais eu sei do poder da graça de Deus. E é para esse fim que tudo conclui. O tema dessa carta, irmãos, não é outro. Eu não consigo encontrar outro senão Jesus Cristo e esse crucificado. É o Evangelho que em cada aplicação, seja escândalo, seja imoralidade aqui, seja em contendas e grupinhos, Paulo ele quer aplicar. O Evangelho é isso, é o morrer, é a morte da minha própria vontade, é o ser escravo sendo livre por amor do irmão. Tudo isso é fruto do Evangelho da cruz. Totalmente diferente aqui, irmãos. Nós pregamos totalmente o oposto do Evangelho da prosperidade, que diz que você não está em nenhum tipo de conflito. O conflito que Paulo está descrevendo aqui na carta, que você não é servo, que você é senhor, que você não é cauda, você é cabeça. Você foi chamado para ser rei, senhor da sua vida, você não foi chamado para ser servo. Mas o Evangelho da cruz pega a igreja de Corinto, que está vivendo na soberba do pecado, pega o apóstolo Paulo que se humilha, e ele está dizendo, eu dependo da graça de Deus, eu não paro de lutar contra mim mesmo. Esse é o contraste, é a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo. Eu sou livre, mas vivo como escravo. Eu sou livre de todos, mas eu me fiz escravo de todos. Somente o Evangelho da cruz, irmãos, nos salva e nos faz servos e não senhores, para que o nosso nome ele seja apagado, para que o Evangelho ele se sobressaia, correr e esmurrar o próprio corpo, para nós não sermos desqualificados naquilo que pregamos, naquilo que dizemos dar testemunhos. Não vamos, irmãos, negociar nossa fé universal. Não vamos negociar as verdades da lei moral de Deus. Mas vamos abrir mão daquilo que somos livres e é indiferente, para servir o outro, ganhar o outro, fazer com que todos os nossos irmãos cheguem junto com a gente no final da corrida e ninguém fique para trás, e todos cheguem à linha de chegada sabendo que não foi o seu esforço, e sim Cristo. Que Cristo seja a nossa pregação, que Cristo seja a nossa fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua rica palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus abençoador, é um Deus que nos ilumina através da tua palavra. Que evangelho precioso, que evangelho atual, que nós podemos aplicar para as nossas vidas, nos faz adentrarmos e entrarmos em contato cada vez mais com esse maravilhoso evangelho. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.